Graças a Deus estamos retornando à nossa aula, no nosso terceiro e último tópico desta maravilhosa lição. E nós vamos começar agora a estudar onde diz assim, o mistério pré-estabelecido por Deus. Nós vamos ver agora o que o comentarista colocou para nós, e ele colocou assim: Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo, ele ratifica, escrevendo aos irmãos da igreja que está na Galácia, no capítulo 4 da sua epístola aos Gálatas, e o versículo de número 4 e versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, veja bem, para remir o que estão ou que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. O primeiro tópico, ou subtópico do terceiro tópico, ele diz assim: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério, veja bem, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Aí ele diz que a expressão se refere às maravilhas, preste atenção, e providência divina que estão além do entendimento humano. E ele nos dá aqui uma referência do capítulo 1 e versículo 7 da carta aos Efésios, quando ele diz aqui: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Continuando lendo, ele diz para o apóstolo Paulo compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, quer dizer, maravilhas. E ele nos dá aqui uma referência do capítulo 3 aos Efésios e o versículo 18 e 19. Porque essas riquezas de que Paulo expressa está à disposição de todos nós. Graças a Deus por isso. Na verdade, Paulo deixa claro, na sua expressão, que ele próprio, com todas as cátedras, não tinha direito especial para reivindicar as riquezas de Deus. É isso que ele está falando para nós. Por quê? Porque ele mesmo, ele se considerava o menor de todos os santos. Não era uma humildade fingida, quando Paulo fez o uso de um comparativo e de um superlativo para conseguir expressar com muita veracidade. Não era fingimento. A atitude de Paulo, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, é de uma pessoa humilde, de uma pessoa prostrada ante a soberania de Deus, uma pessoa que reconhece a grandeza, a riqueza da graça que há em Cristo Jesus. É isso que nós podemos observar na vida do apóstolo Paulo. Aí diz que a mensagem da qual ele fora incumbido
consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade. Do ministério, ou do mistério, melhor dizendo, que estivera oculto. Porque quando ele diz no capítulo 3, versículo 18, que é a referência que ele nos dá para nós, está aqui: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Agora é o segredo dessa leitura. Compreender o quê? Qual seja a largura, o comprimento ou o comprimento, e a altura e a profundidade. Ele fala que o cristão ele deve compreender, ele poderdes perfeitamente compreender. O termo aqui usado para compreensão vem do latim compreendere, quer dizer, que significa prender, segurar, dá a ideia de algo que você toma para si, você abraçar. Esse é o sentido da palavra compreender, quando ele disse poderdes perfeitamente compreender. Porque compreender não significa apenas entender algo no plano mental. O motorista vai correndo, o guarda rodoviário para e diz: meu amigo, você está acima da velocidade permitida. Ele compreendi. E quando sai dali, ele continua correndo do mesmo jeito? Não. Compreender é algo que você precisa aprender também, ou entender, ou aceitar, mental, e não apenas algo no plano vulgar, ou seja, que você possa assimilar esse entendimento no plano pessoal, pôr em prática esta compreensão. Sim, compreendi, eu não faço mais. Em outras palavras, uma pessoa pode entender um conceito sem tomá-la para si. É como eu falei do motorista. Então a preocupação de Paulo é que nós nos apropriemos da imensidão do amor de Deus. Paulo deseja que vivamos para Cristo em 4, ou seja, que a nossa vida seja vivida em 4 dimensões. Veja bem que quando Deus deu a terra para Abraão, ainda no Antigo Testamento, no capítulo 13 de Gênesis, versículo 17, que nós vamos ler, Deus falou para Abraão assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Ele não disse assim: olha, Abraão, essa terra é sua e você fica olhando de longe e está tudo bem. Não. Abraão teve que dar um passo de fé, de se apropriar de sua herança. Hoje, glória a Deus, por isso, glória a Jesus, nós temos uma herança em 4 dimensões. E é preciso entender, porque as 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou as 4 extremidades da sua cruz, que nós possamos entender quando ele diz assim: qual seja a largura. A largura abrange todos, indistintamente. Em Marcos 16 e 15, diz: ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Fazer discípulo de toda a nação. Então a largura abrange a todos. O comprimento alcança os tempos, passado, presente e futuro. Quando Hebreus diz, capítulo 13, versículo 8, todo mundo conhece esse versículo, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele fala para compreender também a altura, é porque esta dimensão do amor de Deus se estendeu até o céu.
para trazer o Filho amado de Deus, esvaziado, como Paulo diz aos Filipenses 2, 6 a 8, que ele se esvaziou. Ele despiu-se da glória. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E quando ele conclui falando sobre a profundidade, é porque Pedro disse no capítulo 2, versículo 24, que ele suportou sofrimentos infinitos para expiar os nossos pecados. E ninguém pode calcular, por hipótese alguma. E no versículo 18, 19, quando ele diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. São os 2 versículos que o comentarista colocou para nós. Então, esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, é paralelo às riquezas insondáveis ou incompreensíveis de Jesus. Meus queridos, nós somos tão ricos que as nossas riquezas não podem ser calculadas pelos valores terrenos. Por uma moeda, nós não fomos comprados por prata ou com ouro, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, ele fala as riquezas insondáveis. O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: o eterno propósito em Cristo. Nós entendemos que quando ele diz que o eterno propósito em Cristo é o quê? É cumprir tudo o que o Pai lhe confiou. Em Cristo é isso. Quando ele diz assim, fez em Cristo. Deus confiou ao Filho, porque todos os desígnios de Deus se centralizam no seu Filho. Você vê que lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, tudo converge para Jesus e não há outro. Não há outra base, outra rocha a não ser Cristo Jesus. E o terceiro subtítulo e último diz: o plano divinamente pré-estabelecido. Quando o comentarista diz assim, o plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, mas já de antemão estava nos planos do Senhor, na sua presciência, de enviar o seu Filho para resgatar um povo que estava sentado nas regiões da sombra da morte. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Compartilhe este vídeo, passe para um amigo seu, se inscreva neste canal, alimente-se na sala do banquete, porque aqui tem sempre porções, pão vindo dos céus. Concluindo aqui, ele diz que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Já vimos isso. No tempo estipulado à plenitude dos tempos, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus, promovido por Deus, executado por Jesus e mantido pelo Espírito Santo. Por isso, tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, por você, viu, meu irmão? Por mim, por nós. Conforme desígnios divinamente pré-estabelecido desde a eternidade. E finalizando com a nossa verdade prática, que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos. Então, que Deus assim te abençoe, a sua família,
que abençoe o seu ministério. Se você é pastor, se você é um obreiro, Deus te abençoe. Se você é uma irmã que ama a palavra de Deus e ora por nós, orando um pelos outros, porque a próxima lição vai nos ensinar o valor da oração intercessória. Aqui fica meu abraço e a paz do Senhor, e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Na sala do banquete há sempre fartura de alimento. Que Deus abençoe. A paz do Senhor e até breve.